Ô Duda, a gente estava comentando sobre o julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível, por ataques considerados à democracia, isso tudo. Claro que a gente avaliou aqui que tem uma questão específica da reunião com os embaixadores, mas dentro desse contexto que o TSE está considerando. E a alternativa eleitoral foi o Lula, que está lá reunido com um ditador cubano. Depois de passar pano para a democracia, depois de chamar de democracia a ditadura venezuelana, passando pano para todos os abusos, etc., ele agora se reúne com o ditador cubano, Miguel Díaz-Canel, que é o sucessor dos irmãos Castro, né? Fidel Castro teve um regime ali de décadas, depois o irmão dele, Raul Castro, assumiu, agora você tem aí o Miguel Díaz-Canel. O que você traz para a gente dessa reunião? Bom, a gente teve pouca informação sobre o que rolou nessa reunião entre o Lula e o Miguel Dias-Canel. A gente sabe que o Lula gosta muito dos ditadores cubanos, tanto que estava lá, né, antes da eleição, pegou Covid em Cuba, foi com a Janja, inclusive, ia participar da filmagem de um filme, né? É, e o que o Lula fala ali é de retomar as relações bilaterais com Cuba. E aí, Felipe, eu fiquei pensando, pô, o que tem de relação bilateral hoje, né? Cuba é um país que, enfim, o socialismo destruiu totalmente a economia de Cuba, e Cuba basicamente hoje vive da exportação de serviços de profissionais. É o Mais Médicos, né? Que a gente conhece aqui como Mais Médicos, é isso que dá dinheiro para a ilha e um pouquinho de turismo. E o Mais Médicos, embora tenha sido retomado, né, no governo Lula e depois de ser chamado Médicos pelo Brasil, é, o programa volta, mas sem a inclusão dos cubanos, né? Então, e aí a gente até fez aqui umas entrevistas aqui na Cruzoé, que teve um desgaste muito grande. Uma porque tem médicos cubanos nos Estados Unidos processando a Organização Pan-Americana de Saúde. Isso pode respingar em algumas pessoas aí do governo Dilma por acusando a organização de tráfico de escravos. Então, isso pode realmente ser um problema. E outra é a opinião pública brasileira, que não deixa que esse tipo de coisa volte a acontecer. E o Lula também, falando aí de retomar as relações bilaterais, a gente tem o Lula falando de fazer voos diretos, né, para Caracas e para Havana. Imagino que o PT, o Lula, estão tentando fazer realmente alguma coisa nessas relações bilaterais com a ilha comunista. Não tem nada ainda, então por hora isso não aconteceu, mas assim, a gente sabe, pelo passado do PT e do Lula, que alguma maneira de ajudar a ditadura cubana eles vão acabar inventando, e precisamos estar espertos com isso daí. Nos governos passados, eles ajudaram com financiamento direto do BNDES para obras em Cuba, como foi o caso do Porto de Mariel, obras tocadas pela empreiteira amiga do Lula, a Odebrecht. E a gente sabe que teve calote de Cuba e da Venezuela, estão devendo dinheiro do Brasil até hoje, o BNDES é credor, e isso foi colocado muitas vezes aí no debate público, até no debate eleitoral, mas, mesmo assim, o Lula chegou ao poder, dada toda essa aloprada do Jair Bolsonaro, da qual a gente estava falando no primeiro bloco.